A paz do Senhor está começando a manhã de conscientização missionária, hoje com o quadro EBD Entrevista. Estamos numa imersão de missões com o tema Até os Confins da Terra. E esse projeto é em parceria da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus do Capão do Leão com o Departamento de Missões. Eu me chamo Diácono Elton Rosa e hoje vamos estar entrevistando o missionário pastor Paulo Locatelli para nos esclarecer os desafios da Janela 1040. Seja bem-vindo, pastor Paulo Locatelli. Já vou estar começando com a primeira pergunta. Pastor Paulo, como o senhor pode conceituar a Janela 1040? Saudações em Cristo Jesus, queridos irmãos aí de Capão do Leão. Pastor Paulo Locatelli entrando aqui para conceituar um pouco sobre a Janela 1040. Janela 1040 é uma área do globo terrestre extremamente carente da evangelização. A área está situada entre os paralelos 10 e 40 no norte da África até a Ásia, entre os oceanos Atlântico e Pacífico, desde o leste do continente africano até o oeste da Ásia. Esta é a região da chamada Janela 1040. Esta janela recebeu o nome de Janela 1040 em 1990 pelo missionário argentino Luiz Bush, que foi nascido na Argentina, foi criado no Brasil, e que partiu por um estudo feito por Ralph Winter no Congresso de Evangelização de Lausanne, lá no ano de 1974, quando foi apresentado os GPNA, ou PNAs, que são conhecidos como Grupos de Povos Não Alcançados. E tem sido um grande desafio nesse tempo para a igreja trabalhar nestas regiões do planeta. Nesta área do globo terrestre há três características predominantes que se encontram dentro da Janela 1040. É uma área do mundo com grande pobreza, com baixa qualidade de vida, e também vem combinado com a falta ao acesso de recursos cristãos, ou seja, não há bíblias, na maioria dos idiomas, não há literatura, igrejas, enfim, tudo que se refere ao cristianismo nesta área é muito difícil. E aproximadamente 95% da população menos alcançada pelo Evangelho são habitantes da Janela 1040. Então é um desafio muito grande. Para você ter uma ideia, dos 52 países menos evangelizados, 31 estão dentro da Janela 1040. Então, não podemos aqui, claro, falar tudo, mas nesta rápida colocação que eu quero deixar para vocês, a Janela 1040 é um dos lugares que mais precisam ser evangelizados na atualidade. São milhares e milhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E a igreja tem esta responsabilidade de ir aos povos não alcançados. Rápido conceito sobre a Janela 1040. Maravilha, pastor Paulo. Agora vamos à segunda pergunta. O senhor poderia nos pontuar os principais desafios da Janela 1040? Falando um pouquinho aqui sobre os desafios da Janela 1040. São muitos, claro, são muitos. Primeiro é a sua extensão. Mais de 62 países estão localizados na Janela 1040. E para se ter acesso a todos esses países, necessita-se de muitos missionários, de muitos trabalhadores e também de muito recurso. Haja visto a quantidade de nações e de países. Na Janela 1040 você sabe que a China e a Índia, que são dos maiores países com maior população do mundo, a China com 1,5 bilhões de habitantes, a Índia com quase 1 bilhão, já se torna um grande desafio para evangelizar estes povos. Na Índia tem mais de 2.000 povos, só para você ter uma ideia. Então a extensão é muito grande. A Ásia, a África, que todo o norte da África faz parte da Janela 1040, a extensão é um grande desafio. Segundo desafio é a falta de missionários.
poucos são os missionários que estão sendo enviados para essas regiões do mundo. Muito pouco. Nós não estamos vendo nesses últimos tempos igrejas despedindo missionários para a janela 1040. Então a falta de obreiros, a falta de trabalhadores é muito grande e urgente. Para você ter uma ideia, onde trabalhamos nas regiões norte da África, chega a lugares que nós temos um obreiro para 500 mil pessoas. Um obreiro para 500 mil de pessoas é muita gente. Então, o desafio da falta de missionários, o desafio da pobreza, essa extrema pobreza traz aí um quadro de instabilidade sociopolítica muito grande. Ante a escassez de recurso para a sobrevivência dos povos, isso gera uma disputa pelo poder, isso gera guerras, isso gera confusões. A pobreza, a dificuldade, o acesso ao alimento tem sido um grande entrave, às vezes, para que missionários cheguem nesses lugares e também tenham recurso para poder sanar essas dificuldades. O terceiro desafio que eu pontuo aqui é a quantidade de idiomas. São milhares de idiomas falados dentro da janela 1040. E na maioria deles não há material, não há literatura evangélica, não há tradução da Bíblia e precisa muito de obreiros e missionários que façam esse trabalho. Então, os idiomas têm sido um grande desafio. O missionário brasileiro normalmente às vezes tem dificuldades com línguas e precisa muito aperfeiçoar-se no inglês, no francês, enfim, nos idiomas principais, para que chegando nessas regiões possa ter primeiro contato e depois aprender os idiomas locais. Mali fala 85 idiomas, Senegal fala 32 idiomas, Níger fala mais de 50. Então, aonde nós estamos, o desafio dos idiomas é muito grande também. Desafio do islamismo. É a religião que mais cresce e mais impera nesta região. Então, os adoradores de Maomé controlam quase toda a região da janela 1040. É um mundo não cristão, é um mundo não alcançado, o mundo não evangelizado. Não pense que o mundo todo conhece Cristo ou é cristão. Não. Logo ali você vai encontrar este grande desafio das pessoas nunca terem ouvido falar de Jesus. São muitos os desafios, mas eu deixo esses aqui registrados. E para finalizar a nossa entrevista, desde já agradeço a participação do pastor Paulo Locatelli. Pastor Paulo, o senhor poderia nos traçar algumas estratégias para alcançar os países da janela 1040? Quais poderiam ser as estratégias para se alcançar, para se trabalhar nesta região do globo terrestre? Olha, as estratégias são múltiplas, mas uma das estratégias que mais funciona e mais tem aberto portas nessas regiões, principalmente no norte da África, na Ásia, onde impera a dificuldade, na área da saúde. Médicos, enfermeiros, profissionais da área da saúde que venham para socorrer a população. E quando você chega com uma Bíblia, muitas vezes eles não vão te receber, mas se você chegar com um comprimido, com um remédio ou com um profissional dando atendimento às pessoas na área da saúde, a porta está aberta. Então, as estratégias iniciariam-se com profissionais de saúde. Também são múltiplas as funções dentro da saúde, mas também um trabalho que muito tem dado retorno e tem alcançado muitas vidas são trabalhadores na área da agricultura, que possam atender as áreas agrícolas que também carecem de profissionais, porque é muito escasso os projetos agrícolas e o povo morre de fome. Então, a área agrícola tem sido um grande projeto, uma grande estratégia para se evangelizar. Em países democráticos, como é o caso de Mali, de Níger, próprio Senegal, onde trabalhamos, você também pode usar a evangelização, porque são países laicos, ou seja, países que permitem a pregação do evangelho. Já existem os países fechados, que não é permitido. Neste, as estratégias seriam mais com profissionais, mas nos países democráticos você pode evangelizar, fazer cruzadas, evangelização porta a porta, enfim, um trabalho normal da evangelização que pode ser feita e pode ser realizada. Outra estratégia também que funciona é emissões de rádio.
Muitos têm sido alcançados através de programas de rádio, onde não se pode chegar pessoalmente. As rádios dos países que também que permitem pregar, são uma ferramenta que tem sido usada através dos obreiros, dos missionários, para se pregar o evangelho nestas regiões. Enfim, as estratégias são múltiplas. Você pode usar esporte para atrair jovens e adolescentes. Você pode usar projetos de nutrição infantil. Nós iniciamos agora um projeto de nutrição infantil, onde abre muita porta também para que a palavra de Deus seja pregada. As estratégias são múltiplas. Deus é o Deus das estratégias. E quando oramos, Ele nos dá a estratégia certa. Deus abençoe vocês aí. Um grande abraço, em nome de Jesus.